Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Eita, saudade de estar aqui. Bom revê-los. Estou muito feliz por rever os irmãos e cultuar com vocês. Se alguém tiver ao seu lado aí, tiver com sono, você dá uma batidinha assim de lado para ele acordar. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Prometo não vou me alongar, vou ser bem breve. E assim a gente vai aprender a palavra. Vamos abrir no Salmo 93, Salmo número 93. É um salmo belíssimo e vamos aprender um pouco do Senhor nessa noite. Salmo 93. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Acharam? Eita. Tem gente que disse misericórdia ali. Amém, meus irmãos? Vamos ler. Salmo 93 diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam-se os rios, ó Deus. Levantam-se os rios o seu bramido, levantam-se os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para sempre. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Ela é santa, ela é maravilhosa, e por isso que nós te adoramos. Porque sabemos que não precisamos de outra coisa para nos guiar, senão a tua própria voz, que é a tua palavra. Obrigado, fala com a gente, Senhor. Fala conosco para que a gente saia daqui edificado com a tua palavra e assim também o Senhor seja adorado. No nome de Jesus. Amém e amém. Quem votou aqui domingo passado? Levanta a mão. Menos os adolescentes ali ainda, né? Não votaram ainda não. Mas eu pergunto isso, é muito óbvio, né? Que você votou domingo, mas tem gente que não vota, porque tem gente que prefere justificar e não votar, né? Mas toda vez que nós vamos votar, primeiramente, o voto é um direito do cidadão brasileiro. Mas é uma mistura de direito com obrigação e a gente já sabe como funciona, né, a política brasileira. E quando a gente vota, a gente deseja e quer e almeja isso, que o candidato pelo menos cumpra com as suas promessas, né? Que ele pelo menos cumpra com aquilo que ele prometeu. Então, quando você vota em alguém, você coloca, de certa forma, aí uma expectativa nas palavras daquela pessoa. E é isso que funciona a ideia de colocar alguém no poder. Quando vamos olhar para a história do mundo, e principalmente também a história de Israel, a gente vai ver que muitos reis surgiram. A gente vê figuras de peso na história de Israel. Por exemplo, a gente vê o rei Davi. Todo mundo aqui conhece a história do rei Davi. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O improvável da sua casa, o menor, o pastor de ovelhas. Davi, ele foi uma figura muito importante como rei e como uma figura de governo naquela época. Sucedendo Davi, a gente vê também Salomão. Salomão também foi um grande rei, que teve lá, né, suas falhas e tal, mas Salomão foi um grande rei e considerado na história como um rei muito, muito sábio. O cara mais sábio daquela época e uma referência para outras localidades. A gente também teve a história do rei Josias. O rei Josias foi um homem do avivamento. E o Quias acha a lei no templo do Senhor, perdida lá, e a partir disso ele abre a lei, o rei ele lê a lei, e quando ele lê, diz: eita, estamos perdidos. E aí ele se arrepende, leva todo o povo a entender esse aspecto do arrependimento e todo mundo se arrepende, e aí ele pega lá os postes ídolos e joga fora. E aí ele faz essa reforma aí naquela época. Também a gente vai olhar para algo mais próximo de nós, que faz mais sentido, que é a ideia de presidente. Presidente
quando se trata de presidente, a gente vai ver como exemplo o próprio Estados Unidos. Estados Unidos já teve 46 presidentes. É muita gente. Cada um líder com sua diferença e tal, mas a gente vê que presidentes bons e presidentes ruins. Reis bons e reis ruins. Assim também como a política brasileira, que eu não preciso nem citar nada, né? Infelizmente não é uma referência lá para os países vizinhos, né? A gente já sabe a situação do nosso país. Mas toda a liderança política e todo o governo que surgiu no mundo todo tiveram lá homens bons que fizeram coisas boas e outros nem tanto assim. É bem difícil essa situação. Quem já assistiu aqui o filme Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso, ele é um filme com Jim Carrey. Eu não lembro bem o nome do personagem, né? Mas o Jim Carrey interpreta esse personagem. E aí, ele começa a discutir com Deus por causa de determinados problemas que ele estava passando na vida dele. E aí ele começa a desafiar Deus. Até então que Deus, no papel de Morgan Freeman, chega ali, né? E começa a dialogar com ele. E ele dá a oportunidade do Jim Carrey ser Deus. Imagina só. O homem se tornar Deus. Que loucura. E ali o filme ele vai retratar muito bem a ideia de criação, do sustento da criação e do governo do mundo, a administração de tudo na figura de um ser humano. Você vê a loucura que acontece. Ele sai lá aprovando o pedido de oração de várias pessoas, é uma loucura que começa a acontecer. E assim também ele utiliza do seu próprio poder para poder resolver os seus problemas pessoais. E aí a gente entende que o homem no papel de Deus, o homem governando o mundo ruiria em instantes. É terrível a gente ver isso. Quando se trata desse salmo, meus irmãos, Salmo 93, o Salmo 93 ele é basicamente uma coleção de músicas, né, de canções, que faz parte do Salmo 93 até o Salmo 100, tirando o Salmo 94, que tem outra temática ali, mas do Salmo 93, 95 até o 100, ele tem um propósito de exaltar Deus como o rei sobre tudo e sobre todos. Essa é a ideia desse salmo. O reinado de Deus ele é global e superior a qualquer reinado humano. Pois ele mesmo administra e sustenta o mundo e toda a criação com perfeição. E é dessa maneira que a gente vai entender o porquê o salmista ele passa a declarar no primeiro verso aqui. Leia comigo. Reina o Senhor. Vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3. Reina o Senhor. Foi uma falta de sincronia aí, mas deu para entender. Reina o Senhor. O salmista ele declara isso com muita ênfase, com o coração, de uma forma espontânea e alegre. Reina o Senhor. Todos os reis e líderes políticos, irmãos, tiveram suas falhas. Todos eles, independente de quem surgiu na história. E sempre que um líder ele cai, o que vai gerar numa sociedade é desconforto, medo e insegurança. A gente vê isso sobre toda a história do mundo. Em vários governos políticos que surgiram, a partir do momento que o governo ele cai, gera um caos na sociedade. É muito difícil. A gente vê isso sobre a história. O seu candidato pode até não cumprir com as suas promessas. E aí fica de alerta para nós, para você. Cuidado em quem você coloca a sua confiança e a sua esperança. Cuidado. Os homens, eles falham. Os homens, eles caem. Todos aqueles governadores, todos aqueles reis, eles tiveram as suas falhas e tiveram as suas quedas. Cuidado em quem você coloca a sua esperança e a sua devoção. O salvador da pátria, o cara que vai mudar o mundo, o Messias, o cara que vai fazer com que o mundo vai ser transformado pela presença dele, o país, o estado, a cidade. Cuidado em quem você coloca a sua esperança.
porque de certa forma você vai se decepcionar. De toda forma você vai se decepcionar. E por isso que o salmista ele declara com toda ênfase: ainda que os reis tivessem caído, ainda que os reis tivessem falhado, reina o Senhor. O Senhor é maior do que todos esses reis. O Senhor é maior do que qualquer governador. O Senhor é maior do que todas essas pessoas. E ao contrário de todos eles, o Senhor ele não falha. Ele cumpre com todas as suas promessas e tem todas as nações em suas próprias mãos. Deus é grande demais, meus irmãos. E nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Deus, ele é grande e Deus, ele reina sobre tudo e sobre todos. O teólogo Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: qualquer posição que possa surgir, o seu trono não será abalado. Ele reinou, ele reina e reinará para sempre. Qualquer que seja a agitação e rebelião que possa haver sobre as nuvens, o reino se assenta sobre tudo. Ele é supremo, sereno em todas as partes. Todas as coisas são ordenadas de acordo com seus propósitos eternos. Deus, ele não vacila. Deus, ele não erra. O verso 2 vai dizer o seguinte: desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Perdão, irmãos. O finalzinho do verso 1, ele diz assim, não posso deixar isso passar. Diz assim: firmou o mundo que não vacila. Quem aqui gosta de animais? Todo mundo, eu acredito que gosta de animal. A maioria das pessoas gostam de animal. E você que tem os seus animais, tem gente que é extremamente apaixonado pelo animal. E é muito triste quando nosso animal vem falecer, né? Você sente aquilo ali. E quem gosta de animal tem muito cuidado sobre ele. Você tosa, você dá de comer, você cuida dele de forma especial. Assim também quem gosta de planta. Quem gosta de planta vai cuidar da sua planta para que ela não crie fungos e nem tenha vermes que possa comer. Pense num negócio difícil. É você plantar uma macieira. Tenta plantar um pé de maçã para tu ver se vai ser fácil dar fruto. Não é não. É muito difícil. Pensa num negócio difícil, é uma laranjeira. É muito difícil a laranja dar o fruto. Se você não cuidar de uma forma certinha, ela não vai dar seu fruto. Vai ser muito difícil ela dar fruto. E aí, a gente tenta zelar e é com toda certeza responsabilidade nossa, é um mandato que a gente cuide mesmo da criação. Deus, ele nos dá esse mandato. Então, a partir de já, não jogue lixo na rua. Não faça isso, pelo amor de Deus. A exemplo meu mesmo, a gente vive um problema muito sério lá onde eu moro, na rua da minha casa. E lá, por muito tempo, a gente tem sofrido por causa das enchentes. E quando a gente vai ver as enchentes, a gente vê que a causa de tudo isso é o lixo. É a falta de cuidado com a própria criação. A criação, ela vai responder. E a resposta dela é essa. Sempre vai ter pessoas que vão perder móveis, casas, e é terrível. E isso, meus irmãos, a gente sempre quer cuidar de alguma maneira de tudo que está à nossa volta, incluindo nossos próprios animais. Mas por um vacilo, o seu animal pode morrer engasgado. O passarinho pode entrar na gaiola e comer o seu passarinho. Ou o gato pode entrar na gaiola e comer o passarinho. Tudo pode acontecer. Você pode dar um vacilo e tudo pode ir. A planta que você tanto cuida, um verme pode vir e devorar a planta por completo. E você menos nem percebe, de um dia para o outro. Você, meu Deus, o que aconteceu? Tudo pode acontecer. Mas já parou para pensar como a criação existente, ela funciona de forma harmônica? Quando você acorda de manhã, quando você vê os pássaros cantando, aquela bela e perfeita harmonia. Quem mora aqui em campo, né, em sítio, tem esse privilégio de abrir a janela e já ver aquele solzão, já ver os pássaros cantando e tal. Você vê que os pássaros, eles cantam de uma forma muito harmônica. Quem ensinou os pássaros a cantar? Já parou para pensar a quantidade de flores e plantas que existem no mundo que embelezam
todo o ambiente e exalam seu perfume. E a quantidade de árvores que existe? As árvores, elas existem para purificar o ar também, sabia? E ela purifica o ar e deixa o ambiente bem fresquinho. Você sente a diferença de um lugar que tem árvores, que tem planta, de um lugar que não tem. E a quantidade de peixes? Uma variação enorme de peixe. Quem aqui já ouviu falar no pássaro palito? Levante a mão. Ninguém? Eita, lá em Abreu e Lima tinha uma pessoa que ao menos tinha ouvido falar. Veja bem, o pássaro palito, quando você vai ver o jacaré ele vai tomar um banho de sol e ele abre a boca. E vem um pássaro com as pernas bem grandonas, bem fininho, e entra na boca do jacaré. E o jacaré não devora ele. É engraçado isso. E você fica analisando, como assim? Por que não? Por que não? E o pássaro, ele se alimenta dos restos de comida que está na boca do jacaré. E ali, depois, ele simplesmente comeu e vai embora. E quando você vai estudar minuciosamente, você vai ver que forma harmônica e belíssima existe nisso tudo. O pássaro, ele vem, se alimenta, o jacaré tem os alimentos retirados da sua arcária dentária e não infecciona. Tudo é uma troca de favor. Quem ensinou eles a fazer isso aí? Ninguém. Deus, ele coloca tudo em sua perfeita harmonia. Deus, ele governa. Deus, ele mantém tudo em ordem. Por isso que a terra, ela está suspensa no ar e ela não cai. Por isso que os planetas, eles não colidem um com o outro. Por isso que a lua não se choca sobre a terra, porque Deus mantém e sustenta todo o universo. Isso é lindo, meus irmãos. A gente para pensar pouco demais sobre isso. E Deus é aquele que firmou o mundo, que não vacila. Por mais que entidades políticas, por mais que o homem mais sábio desse tempo, Elon Musk, venha buscar a transformação do mundo, a cura do câncer, a proteção dos animais, acabar com a miséria, acabar com a fome, as coisas sempre vão fugir do controle. O homem não tem poder sobre todo o mundo. E nem mesmo pode estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. O homem não pode isso. Mas sabe qual é a verdade? Deus pode. O nosso rei pode todas as coisas e tudo está sustentado por suas mãos, porque ele firma o mundo que jamais, jamais vacila, porque ele cuida, porque ele zela. Amém? O verso 2 diz o seguinte: Tu és desde a eternidade, desde a antiguidade está firmado o teu trono. Tu és desde a eternidade. Acredita-se, por muito tempo aqui, analisando a história, acredita-se que a mudança entre os deuses correspondia muito às lideranças políticas da época. Então vamos lá, sem citar nomes, né? Mas vamos dar um exemplo. Aqui em Paulista aqui ainda, né? Em Paulista, vamos dizer que o governador, prefeito ou rei Mário começou a reinar por aqui. E esse governador, ele tem um deus Baal. Então ele trazendo Baal, ele passando a reinar, ele traz toda a cultura e o Deus dele presente para essa sociedade, e toda a sociedade vai ser moldada a partir desse Deus que está sendo inserido ali. Vamos dar outro exemplo, lá em Abreu e Lima, Josefina começou a reinar. Então Josefina vai trazer o seu Deus ali, Astarote, e todo mundo vai começar a seguir esse Deus e ter um padrão moral e ético segundo aquela entidade que está ali presente. Isso acontecia muito ali no passado. E cada liderança, ele tinha essa forma dúbia, passageira, muito diferenciado. Mas quando se trata do Senhor, o Senhor não muda. Ele é desde a eternidade. Deus, antes mesmo que existisse o tempo, Ele é. Deus não existe, porque o que existe somos eu e você, seres humanos ilimitados. Deus, ele é desde o princípio. Deus, ele não foi criado. Deus não pode ser sustentado por mãos humanas. Ele é desde o princípio. Antes mesmo que existissem reis, ele é. Antes mesmo que os povos
fossem formados. Ele é, antes mesmo que as nações fossem criadas, Deus é. Ele é eterno, imutável e soberano sobre o mundo. O seu governo jamais será abalado e nem mesmo ameaçado. Todos os reinos dessa terra passarão e serão como uma nota de rodapé em um livro. Já parou para ler um livro aí? Se você pensar agora no livro que você leu recentemente, quem é que vai lembrar da nota de rodapé? Tá lá, bem pequenininha lá. Tem várias referências e às vezes a gente nem sabe o que é aquilo ali. Porque é passageiro, é finito, é falho demais. E todos os reinos e todos os homens, eles passam e são esquecidos dessa forma. Mas o Senhor não, Ele é desde a eternidade. Por isso que o salmista, ele declara isso. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 3, vamos ler todo mundo junto? 3, 2, 1... Amém. Veja, nos Salmos e em outras passagens na Bíblia, a gente vai ver que rios e mares, eles são frequentemente simbolizados como desordem, caos, adversidades, tribulações, inimigos ou até mesmo deuses pagãos. Em muitas passagens a gente vai ver isso. Quem lembra aqui de uma adversidade que os discípulos enfrentaram no barquinho? Estavam lá no barco, todo mundo desesperado, e procura Jesus. Cadê Jesus? Eles descem lá, Jesus estava dormindo. Ele acorda, mestre, você não se preocupa conosco? E aí Jesus, ele olha para eles assim, imagina a cena, né? Jesus olhando para ele, repreende eles. Depois Jesus sobe e vai lá e se mostra como a segunda pessoa da Trindade, a autoridade ali sobre os mares, e os mares se acalmam. E os judeus, eles tinham muito medo do mar, porque o mar é muito vasto, e assim também ele é muito desconhecido. Até mesmo hoje, se você for ver, 5% do mar foi explorado. É pouco demais, 5% do mar. E dentro do mar existe uma infinitude de peixes, uma infinitude de criaturas horrendas que a gente nem imagina. O mar, ele é muito denso, o mar, ele é escuro. O mar, no fundo do mar, existe uma pressão muito forte e no fundo do mar é muito difícil de se acessar. Então, mesmo com a alta tecnologia que a gente tem hoje, o mar não foi explorado, 5% apenas. Quem lembra aqui do submarino, por exemplo? Eu acho que foi ano passado, foi ano retrasado, em que os homens aí, os de maior poder aquisitivo, pegaram o submarino e foram tentar explorar um pouquinho o mar. O que aconteceu? Sumiu. E a mídia ficou doida. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Os mares, eles são densos, eles causam medo mesmo, porque a gente não conhece o que está sobre o mar, só a superfície, né? Se você pegar aí um barquinho e sair andando, nem isso você vai conseguir explorar a superfície, quanto mais a sua profundidade. É muito profundo. Mas veja que interessante, nem mesmo esses mares desconhecidos, em toda a sua profundidade, são maiores que o Senhor que reina. Os mares e toda a profundidade, a imensidão que ele é como uma gota de água dentro de um balde, diante da grandeza do nosso Rei. Por isso que Deus, ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. E aí o salmista, ele vai declarar a partir do verso 4 o seguinte: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ainda, meus irmãos, que tudo na vida seja semelhante às violentas ondas do mar, Deus é superior a todas elas. Deus é superior aos mares, Deus é superior às adversidades, Deus é superior aos reis, Deus é superior ao tufão que está acontecendo agora, infelizmente. Deus é superior a tudo isso.
Deus é superior a todos os deuses pagãos que se levantaram na antiguidade e se levantam ainda hoje. Deus é superior a isso tudo. Quando a sua mente, perturbada, totalmente perturbada, quando os mares da sua mente tentar te afogar, quando a tristeza, a depressão, as crises, os anseios tentar tomar conta de ti, saiba de uma coisa: o Senhor reina sobre as suas emoções. Até mesmo quando a desesperança chega, aquela falta de desejo de viver, a falta de sentido nas coisas presentes, quando tudo bate à nossa porta e o nosso coração deseja tomar caminhos precipitados, saiba de uma coisa: diante disso tudo, o Senhor é quem conduz a nossa vida a caminhos de paz, de esperança e de tranquilidade. Sabe por quê? Porque o Rei, Ele reina sobre o nosso próprio coração. Deus, ela é incrível, meus irmãos. E saber que as adversidades dessa vida não são maiores do que o Rei do universo. Não são maiores. A convicção disto deve nos levar, acima de todas as preocupações, de todos os temores, um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus que reina, igualmente nos exércitos dos céus e sobre os habitantes da terra. É esse Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o autor e teólogo Alfred Edelstein. É maravilhoso entendermos isso. Que sobre as adversidades o Deus reina, que sobre a criação Deus reina, mas saber também que sobre a nossa própria vida Deus, Ele reina. Nunca esqueça disso. Amém? O verso 5 vai dizer o seguinte: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Fiel é a palavra de Deus. Testemunhos aqui está muito no sentido de lei, de palavra. E a palavra de Deus, ela merece toda a nossa confiança. Assim como o salmista, ele declara no Salmo 119 e no verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por meio da palavra que o Senhor nos guia para um caminho de santidade, adoração genuína. É por meio dessa palavra que Ele nos prometeu o seu Filho Jesus Cristo e que se entregou até a última gota de sangue por mim e por você. É por meio da palavra que recebemos todas as suas promessas. E ao contrário de todos os políticos que surgiram, ao contrário de toda a liderança, a sua palavra é fiel e Ele cumpre com suas palavras para conosco e para com todo o universo. Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Queria deixar aqui 3 aplicações para nós, em cima de tudo isso que a gente ouviu nessa noite. E a primeira dela é: não coloque a sua esperança em homens. Não coloque a sua esperança, a sua confiança e a sua devoção em homem nenhum nesta vida, pois você vai se decepcionar. Ao votar ou a escolher alguém, a gente fala isso nitidamente porque dia 27 ainda continua o segundo turno, né? Independente de quem você for votar ou escolher alguém, saiba de uma coisa, que é Ele, é o Senhor, quem muda tempos e estações, quem me remove reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Daniel vai dizer isso no capítulo 2 e o verso 21. Veja bem, é o Senhor quem governa sobre tudo. Então não coloque e não toda a sua devoção em um homem, mas confie no Senhor, que Ele guia a história do nosso Brasil, dos nossos municípios. O segundo ponto que eu queria deixar é que o Rei do Universo não perde o controle sobre o mundo. O reino eterno coloca toda a sua criação em sua devida ordem. Ele é quem cuida de cada pedacinho desse vasto universo. Veja, existe eu não lembro o nome do filme agora, mas é a história do Jeremy Camp, que é um cantor americano, e tem uma cena muito interessante lá,
que ele conhece a futura esposa dele, e ela vai dizer o seguinte: olha, Deus, ele organiza o mundo, cada estrela nesse vasto universo, todas as coisas ali estão sobre as suas mãos, mas diante disso tudo, ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Isso é incrível, porque por mais que a criação ela seja maravilhosa, por mais que a criação ela seja incrível e esteja nas mãos do poderoso Criador, saiba de uma coisa, que você é quem é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, nunca esqueça disso. Ele cuida da sua vida. Ao acordar pela manhã logo cedo, ao pegar aquele ônibus, ele cuida de você. Ao você atender aquele cliente chato, ele cuida de você. A você estar ali diante do seu patrão, ele continua cuidando de você. Quando você é assaltado ou passa por perigos imensos, de vida até, o Senhor cuida da sua vida. Ele acalma as diversas tempestades que tentam te afogar diariamente. O Senhor reina sobre a sua vida, assim como Ele reina sobre toda a criação. Lembre-se disso, meus irmãos. Isso é uma esperança que nos traz ao coração e uma segurança ainda maior. O Senhor gera esperança sobre nós nessa noite. Ele reina sobre nossa vida. E por fim, o terceiro ponto que eu queria deixar aqui é que muitos políticos irão falhar. E aí a gente tem a sua palavra como fiel. E muitos políticos eles vão falhar em suas palavras, principalmente naquilo que diz as suas promessas. São muitas promessas. Mas na palavra de Deus nós podemos confiar. Ele cumpre com todas as suas promessas e elas não falham. E é na sua própria palavra que nós entendemos tudo o que acontece nesse mundo. Assim também como o próprio final dos tempos. Não é no Instagram, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é no YouTube, nos jornais, nem no rádio, nem tampouco na TV. É na sua própria palavra que nós entendemos tudo isso. É a sua palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. A maior promessa de todas é saber que um dia estaremos com o Senhor para todo o sempre, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele cumpre com suas promessas, ele cumpre com suas palavras, e por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração. Deus reina de uma forma excelente. E para concluir esse salmo, eu queria deixar aqui uma palavra de Spurgeon, que diz o seguinte: Deus reina, seu poder é sentido, seu reinado estabelecido, a oposição vencida, a palavra é valorizada e a santidade cultivada. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero agradecer por esse momento. Queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar nessa noite, louvando ao Senhor e sabendo que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Pai eterno, nós queremos Te glorificar nessa noite e exaltar o Teu santo nome, porque sabemos que nada nessa vida foge do Teu santíssimo e maravilhoso controle. Obrigado, Senhor. Obrigado por reinar sobre a nossa vida. Obrigado por reinar sobre a criação. E catástrofes não acontecerem porque o Senhor não cochila, porque o Senhor não dorme e o Teu reinado é eterno e maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados maravilhosos. Obrigado por essa igreja aqui. Obrigado pela igreja espalhada sobre o mundo. Obrigado por preservar, Senhor, o mundo com graça, com amor e com justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os dias. Obrigado por a partir de amanhã, quando levantarmos, Senhor, se assim for Tua vontade, e irmos ao trabalho e acordarmos cedo. Obrigado, Senhor, por nos guiar e nos proteger de cada dificuldade, de cada problema que nos cerca. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Pai.
É incrível saber, Senhor, que o Senhor é o rei desse vasto universo, e o Senhor é rei da nossa vida, e o Senhor é o nosso Pai. Por isso que o nosso coração pode declarar: Paizinho, Paizinho, Abba Pai, Abba Pai. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra ela fixe em nosso coração e a gente, a partir dessa noite, possa confiar ainda mais na Tua provisão e nos Teus santíssimos cuidados. O Senhor reina e que o Senhor reine daqui para sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus.